cristão, vem de cristianos. No grego é cristianos, cristão. Palavra formada segundo o estilo romano, significando partidário de Jesus. Partidário de Jesus. Foi aplicado primeiramente aos tais pelos gentios e é encontrado em Atos 11:26, 1 Pedro 4:16. Embora a palavra traduzida em Atos 11:26 por foram chamados, veja, chamar, possa ser usada para se referir a um nome adotado pela própria pessoa ou dado por outros. Parece que nos dias dos apóstolos os cristãos não o adotaram por si mesmos. Em 1 Pedro 4:16, o apóstolo Paulo está falando do ponto de vista do perseguidor, como homicida ou como ladrão ou como malfeitor. Nem é provável que o título tivesse sido dado pelos judeus. Sendo aplicado por gentios, não havia dúvida de haver a implicação de desprezo, como na declaração de Agripa em Atos 26:28. Tácito, escrevendo perto do fim do século I, disse: O vulgo os chama cristãos. O autor ou a origem desta denominação, Christus, tinha o reinado de Tibério sido executado pelo procurador Pôncio Pilatos. Anais 15, página 44. A partir do século II em diante, o termo foi aceito pelos crentes como título de honra. Cristo vem de Christos, olha aí, Christos. Daqui a pouco vem o Crestos, né? E fala, não, Crestos não é Cristo, só que tá aqui. Cristo já é Christus, para ficar Crestos, falta pouco aqui, né? Cristo é Christos. Significa ungido. Traduz na Septuaginta a palavra Messias. Termo aplicado aos sacerdotes que eram ungidos com óleo santo, particularmente o sumo sacerdote, por exemplo, Levíticos 4:3. Os profetas são chamados Oi Christoi, Teu, os ungidos de Deus. Salmo 105:15. O rei de Israel foi descrito em certa ocasião como Christos, Tou Curiou, o ungido do Senhor. 1 Samuel 2:10. Samuel 1:14, Salmos 2:2 e Abacuque 3:13. O termo é usado até para se referir a Ciro, Isaías 45:1. O título Ro Christos, o Cristo, não é usado acerca de Cristo na versão Septuaginta dos livros inspirados do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra é usada muitas vezes com o artigo referindo-se ao Senhor Jesus, como apelativo em vez de título, por exemplo, Mateus 2:4, Atos 2:31, sem o artigo Lucas 2:11 e João 1:41. 3 vezes o título foi expressamente aceito pelo próprio Senhor, Mateus 16:17. É acrescentado como apelativo ao nome próprio Jesus, por exemplo, João 17:3. A única vez que o Senhor assim se referiu a si mesmo, Atos 9:34, 1 Coríntios 3:11, 1 João 5:6, é distintamente um nome próprio em muitas passagens, quer com antigo, por exemplo, Mateus 1:17. O título Christus é às vezes usado sem o artigo, que pelo seu Espírito Santo e poder habita nos crentes e molda o caráter deles, de conformidade com a sua semelhança. Quanto ao uso ou ausência do artigo, o título com o artigo especifica o Senhor Jesus como Cristo. O título sem o artigo acentua o seu caráter e relação para com os crentes. Mais uma vez, falando em termos gerais,
Quando o título é o sujeito de uma oração, tem o artigo. Quando forma parte do predicado, o artigo está ausente. Veja também Jesus. A palavra cruel é anemeros. Anemeros. Significa não domesticado. Selvagem, formado de A, elemento de negação. O A. E emeros, gentil. Puxa vida. Não, é o selvagem, né? Não gentil, né? Emeros, gentil. Ocorre em 2 Timóteo 3,3. Epíteto. Descreve que as pessoas que se esquecem que Deus foi o criador delas assemelham-se a leões selvagens, cruéis e ferozes. Anemeroi, Moulton e Milligan, Vocabulary of the Greek Testament. 2. Chalepos, duro. Letra A, duro de fazer ou de lidar. Difícil, cruel, feroz. É dito acerca dos endemoniados gadarenos. Mateus 8:28. Olha só, cara, um negócio para falar do feroz, ó. Acerca dos endemoniados gadarenos. Mateus 8:28. Duro de suportar, doloroso, lastimoso, dito acerca dos últimos tempos. Trabalhosos, veja duro. Termo escleros, duro, áspero, violento. Aqui a palavra principal ali é cruel, deu origem a tudo isso, né? Cruel. Então, no caso, em Tiago 3,4, o termo escleros, duro, áspero, violento, é dito acerca de eventos. 2. Em Lucas 23,5, o verbo é pichu, ou tornar, ou crescer mais forte, formado de ep, sobre, elemento intensivo, e ischus, força, é usado metaforicamente. Eles insistiam cada vez mais. A palavra tumos, raiva ardente, ira, ocorre em Apocalipse 16:19, 19:15, dito acerca da ira de Deus. Veja indignar-se. 2. Ira, raiva. 2. Zelos. Zelo é traduzido em Hebreus 10:27 por arder de fogo. Caramba. Certo. Palavra cruz. Agora sim, chegou na palavra cruz, né? Que é stauros. Denota primariamente cruz, instrumento de suplício. Em tais peças, os malfeitores eram pregados para a execução da pena capital. Embora a palavra signifique também estaca, é de suma importância saber em que região e época a palavra pode ser associada a outra. Vejamos particularmente o caso da crucificação do Senhor Jesus, sendo ele condenado à morte por volta de 18 do 18º ano do reinado de Tibério César. Conclui-se de forma clara e precisa ter sido filho de Deus crucificado e não estacado. Então olha aí, tem que desconstrói a ideia da Testemunha de Jeová que fala que Jesus foi pregado na estaca, né? Por causa que foi no 18º ano do reinado de Tibério César. Então nessa época não era pregado na estaca, e sim em cruz mesmo. Levemos em conta também as evidências históricas, arqueológicas e neotestamentárias. Sim, pela história, arqueologia e neotestamentária. Recorremos agora ao texto bíblico. Disse Tomé: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos, João 20:25, o que isso significa? Significa que na crucificação do Senhor Jesus foi usado pelo menos um cravo em cada mão. Logo, Jesus não foi pendurado numa estaca e sim numa cruz. Quanto ao X, que é chi, né? No grego a palavra X é chi,
o X que Constantino declarou ter visto numa visão, olha, que o levou a patrocinar a fé cristã, era a letra inicial da palavra Cristo, olha, e não tinha nada a ver com cruz. Quanto a Xulon, viga de madeira, árvore como era usado para os tauros, veja árvore. Os gregos romanos copiaram dos fenícios o método de execução. O stauros denota a letra A cruz em si, por exemplo, em Mateus 27:32. Letra B, a crucificação sofrida, por exemplo, em 1 Coríntios 1:17, onde a crucificação é metaforicamente usada para aludir à renúncia do mundo que caracteriza a verdadeira vida cristã. Gálatas 6:12, Efésios 2:16 e Filipenses 3:18. O costume judicial pelo qual a pessoa condenada levava a cruz até o lugar de execução foi aplicado pelo Senhor os sofrimentos pelos quais seus seguidores fiéis deviam expressar sua participação com ele. Por exemplo, Mateus 10:38. Primeiro, instaurou, significa letra A, o ato da crucificação, por exemplo, Mateus 20:19. B, metaforicamente, o despir da carne com suas paixões e luxúrias, condição cumprida, no caso destes que são de Cristo Jesus, Gálatas 5:24. O mesmo se dá com a relação entre o crente e o mundo, Gálatas 6:14. 2, instaurou, crucificar com, su significa para e sum com. É usado para designar a letra A, a crucificação em si, em companhia de outro. Mateus 24:44, Marcos 15:32 e João 19:32. Letra B, metaforicamente, peraí que tem que dar uma pausada nesses grupos aí. Certo, continuando aqui, quanto a verbos, então, instaurou significa letra A, o ato da crucificação, por exemplo, em Mateus 20:19. Não, eu acho que não foi antes, não. Sim, isso mesmo. B, metaforicamente, o despir da carne com suas paixões e luxúrias, condição cumprida no ato desses que são de Cristo Jesus, Gálatas 5:24. O mesmo se dá com a relação entre o crente e o mundo, Gálatas 6:14. 2, sustaurou, crucificar com. Su significa para e sum significa com. É usado para designar a letra A, a crucificação em si, em companhia de outro, Mateus 27:44. Letra B, metaforicamente, a identificação espiritual com Cristo na sua morte, Romanos 6:6. 3, anastaurou, formado de ana, outra vez, e o número 1 é usado em Hebreus 6:6 acerca dos hebreus apóstatas, que como cristãos meramente nominais voltavam ao judaísmo, sendo assim virtualmente culpados de crucificar Cristo outra vez. 4, prospegnume, fixar ou amarrar a qualquer coisa, formado de pros, que significa para, e pegnume significa fixar. É usado acerca da crucificação de Cristo, Atos 2:23. A palavra cruzar vem de diaperal, grego, né? Diaperal, passar por cima de, atravessar, formado de dia, através de, e peral, passar, cognato de peram, por, peras, limite, em latim, porta, em português, porta, portal, porto. Ocorre em Mateus 9:1 e etc. Veja aí, navegar, passar, na Septuaginta, Deuteronômio 33. Então, é passar por cima de,
atravessaram. Então, tá vendo? Cruzar, atravessar, né? Passar por cima, né? Então, já dá a ideia da cruz ser isso aí, né? Passar por cima de, né? Não ser uma estaca, né? É uma coisa cruzada ali. Isso é legal. A palavra cuidado vem do grego merimina, relacionado provavelmente com o verbo merizo, atrair em diferentes direções, distrair, por conseguinte, significa aquilo que causa isto em um cuidado, sobretudo um cuidado ansioso. Mateus 13, 22, Marcos 4, 19. Nota, o adjetivo negativo amerímenos, letra A, elemento de negação, significa livre de cuidados. Mateus 28, 14, insegurança literalmente livre de cuidados. 1 Coríntios 7, 32. 2. Spolde. Primariamente, presteza, zelo, diligência, por conseguinte, significa cuidado, diligente, solicitude, esmero. 2 Coríntios 7, 11. O termo merimna transmite o pensamento de ansiedade, ao passo que o termo spolde fala de interesse vigilante e zelo. Veja apressar com diligência, negócio, solicitude. Primeiro, meriminal, cognato de A, número 1, significa estar ansioso com, ter um cuidado distraído, por exemplo, Mateus 6, 25, 28. Ser cuidadoso com, 1 Coríntios 7, 32. Ter ou tomar cuidado, 1 Coríntios 12, 25. Importar-se, interessar-se com, preocupar-se com ou por, Filipenses 2, 20. 2. Melei. A terceira pessoa do singular do verbo melo, usado impessoalmente, significa que algo é objeto de cuidado, sobretudo cuidado proveniente de reflexão prévia e interesse, em vez de ansiedade. Em 1 Coríntios 9, 9, porventura tem Deus cuidado dos bois? Perde o ponto. Veja Ara. Deus realmente se importa com os bois, mas havia um significado divinamente designado na passagem do Antigo Testamento que se relacionava com o serviço dos pregadores do Evangelho. 3. Epimeleomai significa cuidar de, tomar conta de, que envolve reflexão prévia e provisão. A palavra ep, que indica a direção da mente para o objeto que se cuida ou se toma conta. Em Lucas 10, 34, 35, se refere ao cuidado do bom samaritano pelo homem ferido. Em 1 Timóteo 3, 5, diz respeito ao cuidado de um bispo ou presbítero por uma igreja. Importante associação de ideias. 4. Prontizo. Pensar, considerar, ser prestativo, derivado de prem, que é mente. Mente aqui é prem. Uma das palavras, então, no grego para mente, né? É traduzido por aplicar-se em Tito 3:8. Pronel. Não, e também está escrito errado aqui, porque está com P, mas é a forma de ler que tem que ler frem, né? Frem, que é mente. A palavra fronel, certo? Que ocorre em Filipenses 4:10. Reviver a vossa lembrança de mim. Renovastes a meu favor o vosso cuidado. Tem um alcance de significado muito mais amplo que o número 5 e denota estar disposto de qualquer maneira. Veja afeto B. Nota 1. Mente, considerar, saborear, pensa, entender. Nota o verbo episcopel, supervisionar, superentender, é traduzido por tendo cuidado em Hebreus 12:15, veja ter cuidado. 1. Acribos, cuidadosamente, veja diligentemente. Nota, quanto ao termo acribesteron, mais cuidadosamente. 2. Apoldaioteros, o verbo comparativo correspondente a número 2, significa o mais diligente, Filipenses 2:28, mais depressa. O advérbio spoldaios denota diligentemente, 2 Timóteo
1:17, com muito cuidado. Alguns manuscritos têm um comparativo aqui. Tito 3:13 ou veementemente, Lucas 7:4, muito com instância ara. Veja também Spoldaios e seu comparativo em 2 Coríntios 8:17, 22, muito diligente, muito mais diligente. Palavra cuidar, nomizo, considerar, supor, pensar, é encontrado em Mateus 5:17, cuideis, Mateus 10:34 e etc. Tenho em 1 Coríntios 7:36, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Este verbo também significa praticar um costume, nomos, e é usado comumente assim pelos escritos gregos. Por conseguinte, entre aspas, se costumava. Veja pensar. A palavra dokel significa ser de opinião. É usado em Marcos 6:49, entre aspas, pensaram. Em João 11:31, supondo, entre aspas, supondo. De acordo com os melhores textos, em vez de lego, dizendo como na RC. 3. Upolambano, quando usado acerca de ação mental, tem o sentido de supor, julgar, pensar. Lucas 7:43, veja receber e responder. 4. Uponoel, suspeitar, conjecturar, é encontrado em Atos 13:25, pensais, Atos 25:18, veja sujeitar. 5. Oiomai ou oimai, significa esperar, imaginar, supor, é usado em João 21:25. Cuido, Filipenses 1:17, julgando. Tiago 1:7, pense, veja pensar. Notas 1. Em 2 Coríntios 11:5, o verbo logizomai, considerar, é traduzido por penso. Em 1 Pedro 5:12, cuido. Pedro não supunha que Silvano fosse crente, ele era contado ou considerado assim. Em Filipenses 2:25, o verbo egeomai, considerar, julgar, é traduzido por julguei. A palavra culpa no grego é aition, o neutro de aitios, causador de, responsável por, é usado como substantivo, entre aspas, crime, base legal de castigo. Ocorre em Lucas 23:4. Notas 1. Quanto ao termo aitia, traduzido em João 18:38, por crime, como aition, denotando base para castigo, veja acusar, carga, causa. 2. Quanto à palavra tema, perda, falta, que ocorre em 1 Coríntios 6:7, veja falta. 3. Quanto ao termo paraptoma, passo em falso, transgressão, que aparece em Gálatas 6:1, ofensa, e Tiago 5:16, culpas, veja pecado, transgressão. Olha só, tão interessante que é a questão da culpa aqui, a culpa neutro de aitios, causador de, responsável por, usado como substantivo, crime, base legal de castigo, ocorre em Lucas 23:4. Ah, tá. Então o pessoal fala que não existe pecado, mas existe crime. Crime. Sim. Ou base legal de castigo. Em Lucas 23:4. Quanto ao termo aitia, traduzido em João 18:38, por crime, como aition, denotando base para castigo. Veja acusar, carga, causa. Quanto à palavra tema, perda, falta, que ocorre em 1 Coríntios 6:7, veja falta. 3. Quanto ao termo paraptoma, passo em falso, transgressão, que aparece em Gálatas 6:1, ofensa. Olha, então é passo em falso, viu? Passo em falso, que é o mesmo que transgressão, né? Passo em falso, que aparece em Gálatas 6:1, já depois da cruz, né? Ofensa, e Tiago 5:16, culpas, veja pecado. Número 2, nota 1, transgressão.
Amemptus, sem culpa, é traduzido em Hebreus 8:7 por irrepreensível, veja culpar. Nota, quanto ao termo anomos, sem marca, traduzido por irrepreensíveis, em Judas 24 e Apocalipse 14:5, ou seja, sem qualquer imperfeição ou defeito, veja defeito. Memphomai, culpar é traduzido em Romanos 9:19 por se queixa, e em Hebreus 8:8 por repreendendo-os. Alguns manuscritos têm o verbo em Marcos 7:2, veja culpar. 2. Elencho, significa condenar, convencer, reprovar, repreender. Ocorre em Mateus 18:5, veja convencer. Nota, em 1 Pedro 2:20 aparece o verbo martano, pecar, rigorosamente perder a marca. Puxa vida, olha só como que é, cara. Elencho é condenar, convencer, né? Peraí, vamos voltar lá de novo aqui no memphomai, né? Culpar, traduzido em Romanos 9:19 por se queixa. Em Hebreus 8:8 por repreendendo-os. Alguns manuscritos têm o verbo em Marcos 7:2, veja culpar. Elencho, condenar, convencer, reprovar, repreender. Ocorre em Mateus 18:15, veja convencer. Nota, em 1 Pedro 2:20 aparece o verbo hamartano, pecar, rigorosamente perder a marca. Olha só. Então, o pecar ali seria perder a marca, né? Perder a marca, que a marca poderia ser quem estava fazendo a vontade de Deus, né? Estava marcado, né? Quando ele deixava de fazer, então seria perder a marca aqui. No grego está perder a marca. A referência deu de 1 Pedro 2:20. Culpado, enochos. Adjetivo literalmente prendido em, ligado por, passível de acusação ou ação legal, veja perigo. Notas 1. Em Romanos 3:19, o termo upodikos, posto à prova, literalmente sob julgamento, formado de upo, embaixo de, e dik, justiça, é incorretamente traduzido por condenável. Veja julgamento. Em Mateus 23:18, o verbo afeilo, dever, estar, endividado, falhar no dever, ser delinquente, é mal traduzido por devedor. A palavra culpado é feiletes. Devedor é traduzido em Lucas 13:4 por culpados. Veja devedor. Nota, em Atos 25:11, o verbo adquel, prejudicar, é traduzido por fiz algum agravo. A palavra culpar no grego é mamaomai. Criticar, censurar, culpar ou caluniar. É usado em 2 Coríntios 6:3. Acerca do ministério do Evangelho, em 2 Coríntios 8:20, fala do serviço da ajuda financeira. Notas 1, contraste com o verbo sinônimo memphomai, criticar, censurar, que ocorre em Marcos 7:2, Romanos 9:19, Hebreus 8:8, veja culpa. 2. Em Gálatas 2:18, o verbo kataginosco foi corretamente traduzido por lhe resistir na cara, veja condenar. B. Adjetivos. Anomos, veja defeito B. 2. Amometos, não, é amomos, que é defeito. Amometos, significa sem culpa, inculpável, Filipenses 2:15 e 2 Pedro 3:14. No caso, sem culpa, né, vai ser sem pecado. Mesma coisa. Amemptus
amemptos, relacionado com memphomai, a nota, quer dizer irrepreensível, sem defeito, isento de culpa. Lucas 1,6, Filipenses 2,15, 3,6, 1 Tessalonicenses 3,13 e Hebreus 8,7. Veja culpa irrepreensível. Se o termo amomos é o sem mancha, imaculado, puro, o termo amemptos é o sem culpa, inculpado, inocente. Cristo era amomos no sentido de que nele não havia mancha ou nódoa, podendo dizer: quem dentre vós me convence de pecado? Mas na exatidão da palavra ele não estava amemptos, sem culpa. Nem este epíteto jamais lhe é dado no Novo Testamento, visto que ele suportou a contradição dos pecados em si mesmo, os quais difamaram seus passos e lhe puseram a culpa de coisas que ele não sabia, ou seja, das quais ele era inocente. New Testament Synonyms de Trench. 4. Anaichons, sem culpa, inocente, formado de A, elemento de negação, N, elemento eufônico e aitia, acusação. Ocorre em Mateus 12,5, 12,7. Na Septuaginta, consulte Deuteronômio 19,10. Veja sem culpa. 5. Anepileptos. Grego, no grego anepileptos. Literalmente é aquilo que não pode ser agarrado. Por conseguinte, não aberto à censura, impecável, formado de letra A, elemento de negação, N, elemento eufônico e epilanhano, agarrar, apoderar-se. É usado em 1 Timóteo 3,2. Uma tradução alternativa seria irrepreensível, veja injúria. Letra 6. Anencletos significa aquele que não pode ser chamado para prestar contas. Formado de A, elemento de negação, N, elemento eufônico e enkalel, chamar. Ou seja, sem nada a lhe pôr a culpa em resultado de investigação pública. Colossenses 1,22, 22 e 1 Coríntios 1,8. Implica não em mera absolvição, mas até na ausência total de acusação ou incriminação contra uma pessoa. Os anciãos devem ter esta qualidade. Amemptos irrepreensivelmente, 1 Tessalonicenses 2,10, é usado para se referir aos crentes que comparecerão diante do tribunal de Cristo em sua parousia, a sua presença depois de sua vinda, em resultado do testemunho e firmeza atuais, 1 Tessalonicenses 5,23. A palavra cultivar é georgel. Cultivar o solo é usado na voz passiva em Hebreus 6,7. É lavrada. Moulton e Milligan ressaltam que, sendo a agricultura a principal indústria no Egito, esta palavra e seus cognatos georgion, veja lavoura, e georgos, veja lavrador. É muito comum nos papiros com referência ao cultivo de loteamentos particulares e de terras da coroa. A palavra cume, orfus, cume, cimo, representa o cume de uma colina. Lucas 4,29, por semelhança de uma sobrancelha, ou seja, um cume com uma ribanceira pendente. A palavra cumprir é flerou, significa 1, encher, veja encher, e 2, cumprir, completar, realizar acerca de tempo, em exemplos Marcos 1,15, Lucas 21,24, João 7,8 e Atos 7,23. Completou a idade de 40 anos. Literalmente, o termo de 40 anos se lhe cumpriu. Atos 7,30,
B, número, Apocalipse 6:11. C, o bom prazer, 2 Tessalonicenses 1:11. D, a alegria, Filipenses 2:2. Na voz passiva, estar cumprido, João 3:29. O verbo também ocorre em João 15:11. 1:4, 2, 1:4 e 1:4. Segundo João, não sei se é 1:2, mas tá aqui, tá 12, eu acho que foi escrito errado, né? Ah, não, deve ser o primeiro capítulo, João, esse segundo João aqui deve ter só um capítulo, e deve ser o versículo 12. Segundo João 12, tá aqui. E a obediência, 2 Coríntios 10:6. Letra F, as obras, Apocalipse 3:2. Letra G, a futura Páscoa, Lucas 22:16. Letra H, as declarações profecias, etc. Por exemplo, Mateus 1:22, 12 vezes em Mateus, 2 em Marcos, 4 em Lucas e 8 em João, 2 em Atos. Tiago 2:23, em Colossenses 1:25. A palavra significa pregar completamente, completar o ministério do Senhor designado. Veja encher. 2. Anaplerou. Encher para cima, né? O ana seria para cima, né? Plerou seria encher, né? Encher para cima. Encher até o máximo, encher completamente. Formado de ana, que é para cima, até. E o número 1 é usado acerca de letra a profecia de Isaías a respeito do ato de Israel rejeitar Deus, cumprido na rejeição de seu filho. Mateus 13:14. Letra B, o stauros de uma pessoa numa igreja ocupa o lugar. Não é status, eu já li errado. Status de uma pessoa na igreja ocupa o lugar. 1 Coríntios 14:16. Letra C, um adequado suprimento do serviço. 1 Coríntios 16:17. Filipenses 2:30. Letra D, pecados. 1 Tessalonicenses 2:16. Letra E, a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Veja encher, entregar-se, suprir. Teléu significa terminar, cognato de telos, fim. Significa, entre seus vários significados, pôr em efeito, executar. Acerca da lei, intencionalmente, Tiago 2:8. Ou inconscientemente, Romanos 2:27. Acerca das escrituras proféticas concernentes à morte de Cristo. Atos 13:29, proibitivamente acerca da concupiscência da carne, Gálatas 5:16. Veja realizar, terminar. Notas. Com respeito a esta palavra que aparece em Apocalipse 15:1, é consumida, e Apocalipse 15:8, se costumassem os julgamentos ali indicados, finalizam toda a série de julgamentos que consistem na ira de Deus. O mesmo se dá em Apocalipse 20:3, acerca de 1000 anos, dos 1000 anos do milênio. Apocalipse 20:5. Em Apocalipse 17:17, temos que se cumpram, segundo a ocorrência. Em Lucas 22:37, temos se cumpra. 4. Sunteléu, completar, é traduzido em Marcos. Traduzido em Marcos 13:4, por se cumprir, veja completar. 5. Teleiou, levar a um fim, cumprir, é traduzido pelo terminar, a alusão a dias, Lucas 2:43, a escritura, João 19:28, veja terminar. 6. Pleroforel, trazer a plena medida, formado de plerou e forel, trazer, por conseguinte, cumprir acerca das circunstâncias relativas a Jesus. Lucas 1:1.
ministério evangélico, 2 Timóteo 4,5. O mesmo se dá em 2 Timóteo 4,17. Veja assegurar, persuadir. 7. Ekplerou. Forma fortalecida do número 1 ocorre em Atos 13:13. Notas. Primeiro, o termo poiel, fazer, ocorre em Atos 3:22. Cumpram. Quanto ao final deste versículo, veja a nota 2, no número 3, acima. O verbo ginomai, tornar-se, suceder, é traduzido em Mateus 5,18 por cumprido, também ocorre em Mateus 24:34. A palavra pleroma, palavra grega, representa o resultado da ação expressa em plerou, encher. É usado com o significado de, letra A, aquilo que foi completado, o complemento, a plenitude. Por exemplo, João 1,16, Efésios 1,23. Alguns sugerem que a plenitude aqui ressalta o corpo como receptáculo cheio do poder de Cristo. As palavras que terminam em ma são frequentemente concretas, em caráter de kaioma, que ocorre em Romanos 5,18, ato de justiça. Em Marcos 8,20, a tradução representa o plural desta palavra, literalmente, a plenitude de quantos cestos. Letra B, aquilo que enche até o máximo, Mateus 9,16. Veja encher. Letra C, o enchimento completamente. Enchimento completo. Enchimento, complemento. Romanos 13:10, acerca do cumprimento da lei, veja plenitude. Palavra teleioses, realização, cumprimento, ocorre em Lucas 1,45, veja perfeição.